Nesta aula, apresentarei o intervalo de confiança para a média populacional com desvio padrão populacional desconhecido. Anteriormente, nós vimos a determinação deste mesmo intervalo de confiança, porém na situação em que o desvio padrão populacional ele era conhecido. Porém, cabe observar que, se nós estamos estimando a média populacional, só estamos fazendo isso ou porque não conhecemos o valor desta média populacional ou nós temos dúvida em relação a ela. E repara aqui, para que nós conhecêssemos o valor do desvio padrão populacional, nós teríamos que conhecer o valor da variância populacional. E para saber o valor da variância populacional, que é calculada por essa fórmula, como sendo 1 sobre n vezes o somatório do quadrado da diferença entre o valor da variável para cada elemento da população e o valor da média populacional, nós teríamos que conhecer o valor da média populacional. Então, se nós conhecemos o valor da média populacional, não precisaríamos estar estimando nem a sua estimativa pontual e nem um intervalo de confiança para a média populacional. Então, veja que, efetivamente, quando nós estamos fazendo uma estimativa pontual, a média amostral, ou uma estimativa por intervalo de confiança para a média populacional, nós ou não conhecemos o valor da média populacional, ou nós não temos certeza sobre ele. Porque se nós o conhecêssemos e tivéssemos certeza sobre esse valor, nós não precisaríamos estar estimando. Então, repara que, quando nós estamos fazendo estimativas para a média populacional, é porque nós não conhecemos o valor desta média populacional ou porque nós não temos certeza sobre este valor. Então, se nós não conhecemos o valor da média populacional ou não temos certeza sobre ele, não faria sentido nós estarmos usando esse valor para determinar a variância populacional e, por consequência, o desvio padrão populacional. Então, quando o desvio padrão populacional é desconhecido, nós vamos usar o desvio padrão amostral, que vai ser obtido como a raiz quadrada positiva da estatística variância amostral, cujo estimador não viesado é este aqui. Variância amostral identificada por S ao quadrado e calculada como 1 sobre n menos 1 vezes o somatório para todos os elementos da amostra, desde o primeiro até o último, do quadrado da diferença entre o valor da variável para cada elemento da amostra e a média amostral. Então, repara que neste cálculo, em vez de usarmos o valor da média populacional, usamos o valor da média amostral, que esse sim nós temos, porque já que nós temos uma amostra, bastaria somar o valor da variável x para todos os elementos da amostra, dividir o valor dessa soma pelo número de elementos que compõem a amostra, nós teríamos ali o valor da média amostral. Outro aspecto a ser destacado nesse estimador não viesado da variância amostral é que aqui no denominador nós temos n-1, enquanto que no cálculo da variância populacional, no denominador, nós temos n. Né? Então, aqui no cálculo da variância amostral, nós não usamos o tamanho da amostra. Nós usamos o tamanho da amostra menos 1, que é o grau de liberdade da amostra. E aí, depois que determinamos o valor da variância amostral, podemos obter sua raiz quadrada positiva e, com isso, o valor do desvio padrão amostral. Isso vai ter algumas consequências sobre os nossos procedimentos da determinação do intervalo de confiança para a média populacional, que vão ser relativos a efeitos sobre a distribuição da média amostral. Se vocês se recordam, de acordo com o teorema central do limite, a distribuição da média amostral, ela converge para a distribuição normal, conforme o tamanho da amostra aumente. O erro padrão da média amostral, ele vai ser agora determinado pelo desvio padrão amostral, S, dividido pela raiz do tamanho da amostra, N, e vai ser identificado por Sx bar. Então, Sx bar é igual a S sobre raiz de N. Também teremos uma mudança na função de densidade,
que está destacada em vermelho. Os termos em verde, eles são aqueles termos que não mudam em comparação com a função de densidade da distribuição normal, enquanto que o termo em vermelho, ele é o termo que é diferente em relação à função de densidade da distribuição normal, na qual usávamos o desvio padrão populacional, mas agora nós usamos o desvio padrão amostral. Repara que nós temos muito mais termos em verde do que em vermelho, então, como os verdes representam aqueles que são idênticos para a função de densidade da distribuição normal, então a gente vê também o quê? Que existe muito mais semelhança do que diferença em comparação com a função de densidade da distribuição normal. Então, a gente já pode esperar que a distribuição da média amostral vai ser parecida com a distribuição normal. Uma outra diferença vai se dar na forma de fazer a padronização, que agora vai ser feita por uma variável chamada de t, porém a padronização com uma estrutura semelhante. A média amostral menos a esperança da média amostral, e esta diferença dividido pelo erro padrão da média amostral, só que agora neste contexto, em que nós estamos usando o desvio padrão amostral. Com isso, a operação de padronização vai ser feita como a média amostral menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão amostral, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Esta variável t, ela vai ter uma distribuição tn-1, que é a distribuição t de student com n-1 graus de liberdade, ou com v graus de liberdade, sendo v, o número de graus de liberdade, igual ao tamanho da amostra, menos 1. Esta distribuição, ela foi especificada, como o próprio nome diz, pelo estudante, que era, na verdade, o pseudônimo de William Seeley Gossett, que era um matemático e químico que trabalhava na cervejaria Guinness e que desenvolveu estudos sobre estimação com amostras pequenas. Na época que ele fez seus estudos, não havia outros estudos para amostras pequenas, porque os grandes estatísticos da época eles estavam dedicados aos estudos com amostras grandes. Então ele resolveu publicar os seus estudos, a parte teórica dos seus estudos, mas como havia uma restrição por parte da cervejaria Guinness, com receio, né, de que pudesse haver alguma divulgação de conhecimentos que constituíssem segredos industriais, então ele publicou sob o pseudônimo de estudante. E os seus estudos demonstravam o que esta imagem mostra. A distribuição em preto é a distribuição normal padrão, enquanto que as outras distribuições coloridas, elas são distribuições T. Bom, vamos começar aqui pela primeira, que é a vermelha, que é a distribuição T, ou seja, a distribuição de densidades de probabilidade para a média amostral, obtida com amostras com duas observações. E, portanto, número de graus de liberdade V igual a 1. Então, você repara que a distribuição vermelha, ela também está centrada no valor zero, assim como a normal padrão. O valor zero é a média, a mediana e a moda para a distribuição T, vermelha, assim como para a distribuição normal padrão em preto. A diferença que tem é, se você olhar para as caudas, você vai ver que aqui, ó, do lado esquerdo, a cauda da distribuição T com 1 grau de liberdade, a vermelha, ela tem mais densidade, ela está mais alta do que a distribuição normal padrão, a preta. E o mesmo acontece ali na cauda da direita. Enquanto que aqui no centro da distribuição, nós temos menos densidade de probabilidade para a distribuição T do que teríamos para a distribuição normal padrão. Então, repara, né, se você olhar as outras curvas coloridas, que são distribuições de densidade de probabilidade para a média amostral,
obtidas com amostras com o maior número de observações. A azul com amostras para 5 observações, portanto, grau de liberdade igual a 4. A verde para amostras com 9 observações e, portanto, grau de liberdade igual a 8. A rosa com amostras com 13 observações e, portanto, grau de liberdade igual a 12. Você repara que conforme o tamanho da amostra vai aumentando, ou seja, a gente sai da distribuição vermelha, vai para azul, da azul para verde, da verde para rosa, você vai vendo que a distribuição vai ficando cada vez mais parecida com a distribuição normal. Ela vai convergindo, ela vai tendendo para a distribuição normal. Repara que a cauda vai abaixando, chegando cada vez mais perto da cauda da distribuição normal, tanto a cauda esquerda quanto a cauda direita, e o centro da distribuição vai se aproximando da distribuição normal. A distribuição T, como você pode reparar, ela também é simétrica, assim como é a distribuição normal. Então, a distribuição T nada mais é do que uma distribuição normal, só que obtida com o desvio padrão amostral. Neste contexto, em que nós temos o desvio padrão populacional desconhecido e amostra pequena, número de observações da amostra menor que 30, tá? O que é uma convenção existente para determinar se uma amostra é grande ou pequena. Então, uma amostra com número de observações menor que 30, entendida como amostra pequena, uma amostra com número de observações maior ou igual a 30, uma amostra grande. Tá? Porém, isso é uma convenção que é seguida, né, em muitas áreas, tá? Porém, não necessariamente em situações concretas você precisa seguir esta convenção de forma estrita. Mas aqui nós seguiremos a convenção. E agora o intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa, ele vai ser o intervalo numérico, que vai ter um limite inferior, definido como a estimativa pontual para a média populacional, a média amostral, menos uma margem de erro, e o limite superior, o valor da média amostral, mais uma margem de erro. O nível de confiança continua sendo um valor entre 0 e 1, por se tratar de uma probabilidade, e o que muda agora é a determinação da margem de erro, que vai passar a ser feita através de um valor da variável t, com n menos 1 grau de liberdade associado à probabilidade alfa sobre 2 e o desvio padrão amostral, o erro padrão amostral da média amostral, o SX bar. Esse valor, t para n menos 1 grau de liberdade associado à probabilidade alfa sobre 2, é um valor da variável t com n menos 1 grau de liberdade que satisfaz essa condição de probabilidade, que é a probabilidade da variável t com n menos 1 grau de liberdade assumir valores maiores ou iguais a ele é justamente alfa sobre 2, que é metade do nível de significância. E a interpretação que nós vamos ter para esse intervalo de confiança é que ele é um intervalo de valores para a média amostral que permite ter um nível de confiança de 1 menos alfa, de que o valor da média populacional seja um valor pertencente ao intervalo. Ou, dito de outra forma, nós poderíamos dizer que acreditamos que a probabilidade de que o intervalo de confiança contenha o valor da média populacional seja igual ao nível de confiança que foi adotado para a construção do intervalo. Bem, agora vamos ver uma aplicação para ver como calcula ali o intervalo de fato, né, neste contexto. Então, nós temos uma população em que a variável aleatória tem distribuição normal e dessa população foi retirada uma amostra com 25 observações. Repara que é uma amostra pequena, né, porque o número de observações é menor que 30, e esta amostra de 25 observações apresentou uma média igual a 180 e um desvio padrão amostral igual a 15. E aí o que nós vamos fazer
é determinar intervalos de confiança para a média populacional para os seguintes níveis de confiança. Então, vamos começar aqui pelo nível de confiança de 0,99%. Então, já tenho aqui anotado como é o intervalo de confiança que eu preciso determinar. Destaco que a margem de erro é o termo que nós não temos ainda determinado. E aqui nós temos a fórmula de cálculo da margem de erro. Então, repara que nós não temos, se nós conseguimos determinar esse valor t, nós determinamos a margem de erro e com isso determinamos o intervalo. Bom, inicialmente vamos recuperar os dados ali do exemplo. A média amostral é 180, o número de observações é 25 e o desvio padrão amostral é 15. Então, inicialmente, vamos determinar o valor ali do erro padrão amostral da média amostral, o SX barra, né, que é S sobre raiz de N. Então, nós vamos ter que SX barra, utilizando esses valores do desvio padrão amostral e do tamanho da amostra, vamos ter que SX barra, o erro padrão da média amostral, ele é igual a 3. Bom, agora vamos determinar o alfa sobre 2. Tá? Como o nível de confiança, 1 menos alfa, é 0,99, o nível de significância é 0,01, o que faz com que metade do nível de significância alfa sobre 2 seja 0,005. Este nível de significância, e mais especificamente a metade dele, que é 0,5%, é que nós vamos utilizar aqui para poder definir qual é o valor t que nós vamos usar ali no cálculo da margem de erro. Porque o valor que eu preciso usar, ele é um valor t, perdão, é um valor da variável t com n menos 1 grau de liberdade associado à probabilidade alfa sobre 2. Ou seja, ele é um valor da variável t com n menos 1 grau de liberdade que satisfaz esta condição de probabilidade, de que a probabilidade da variável t com n menos 1 grau de liberdade assuma valores maiores ou iguais a ele é justamente alfa sobre 2, metade do nível de significância, que no nosso caso é aqui de 0,5%. Bom, como nós temos o valor do tamanho da amostra, n, temos o valor da metade do nível de significância, alfa sobre 2. Então, vamos colocar esses valores aqui nesta condição de probabilidade, né? Então, efetivamente, nós estamos procurando um valor da variável t com 24 graus de liberdade, associado à probabilidade ali de cauda à direita de 0,005. Portanto, estou procurando um valor da variável t com 24 graus de liberdade, tal que a probabilidade de que a variável t com 24 graus de liberdade assuma valores maiores ou iguais a esse valor particular que eu procuro é de 0,005. Bom, para determinar esse valor, nós precisamos fazer uso da distribuição T de student. Então, indo para a distribuição, que vai ter essa tabela aqui de probabilidades, que está construída da seguinte forma. Aqui nessa coluna mais à esquerda, nós temos os graus de liberdade. Nesta primeira linha, nós temos aqui porcentagens que correspondem ao quê? Essas porcentagens correspondem a P. E P é a soma dessa probabilidade aqui da cauda à esquerda com a probabilidade da cauda à direita. Repara que cada uma das áreas destacadas aqui, que são duas áreas de cauda da distribuição T, elas apresentam a probabilidade P sobre 2. Então, se eu somo P sobre 2 com P sobre 2, eu vou ter P. Então, essas porcentagens aqui, elas representam a soma das probabilidades da cauda à direita com da cauda à esquerda. O que essa tabela está chamando de P é o que na nossa resolução nós estamos chamando de alfa.
Então, se nós precisamos ali de alfa sobre 2 igual a 0,005 à direita, então nós precisamos que aqui, ó, na cauda direita tenha 0,005. Como as probabilidades aqui, ó, na primeira linha são a soma de P sobre 2 com P sobre 2, probabilidade P, e como o que essa tabela chama de P é o que nós chamamos de alfa, então, efetivamente, aqui na primeira linha, essas probabilidades, essas porcentagens, elas representam o quê? Quando nós estamos calculando intervalos de confiança, elas já representam diretamente o nível de significância, que é o alfa. Bom, então no nosso problema, ali o que nós temos? O nosso alfa é de 0,01, 1%. Bom, então como é que nós vamos determinar esse valor t que nós procuramos? Então lembra que ele é um valor t com um valor da variável t com 24 graus de liberdade, associado ao nível de significância de 1%. Bom, então lá na tabela, nós vamos fazer assim. Primeira etapa, vamos identificar onde está o meu grau de liberdade. Então, 24. E aí eu vou me focar na linha desse grau de liberdade. E aí eu vou cruzar a informação que está nessa linha com a coluna do meu alfa. Então, meu nível de significância total é 1%. Então, eu desço aqui na coluna dele. No ponto de cruzamento com a linha do grau de liberdade 24, eu vou ter o valor t que eu estava procurando, 2,797. Aí aqui no caso, eu vou arredondar para 2,8, tá? Mas poderíamos usar também 2,797, não teria problema. Com isso, então agora nós podemos retomar ali a fórmula de cálculo da margem de erro, fazemos a substituição do t por 2,8 ou por 2,797 e do SX barra pelo seu valor 3. E aí com isso, né, se nós fizermos essas contas, a gente obtém ali que a margem de erro é de 8,4. E agora nós podemos então determinar o nosso intervalo de confiança. Por quê? Nós temos já o valor da média amostral, que é 180, temos o valor da margem de erro, que é 8,4, que são os dois valores que nós precisamos para poder determinar o intervalo de confiança. Então, agora, o nosso intervalo de confiança para a média populacional, com nível de confiança de 0,99 ou 99%, ele vai ser igual. Então, se eu pegar o valor da média amostral, subtrair a margem de erro, determina o limite inferior do intervalo. Se eu tomar o valor da média amostral e somar o valor da margem de erro, determino o valor superior, o valor do limite superior do intervalo. Com os valores de média amostral, de margem de erro que nós temos, se nós procedermos os cálculos desse limite inferior e desse limite superior, nós vamos determinar que o intervalo de confiança que nós procuramos é este aqui, que vai de 171,6 até 188,4. Esse intervalo de confiança, ele representa o quê? Que, de acordo com a amostra que nós temos, assumimos um nível de confiança de 99% de que o valor da média populacional seja um valor pertencente a este intervalo numérico. Ou podemos dizer que, de acordo com a amostra que nós temos, acreditamos que a probabilidade de que o valor da média populacional seja um valor que pertença a esse intervalo é de 99%. Mas o problema também pediu que a gente fizesse o intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 0,95. Então vamos fazer. Bom, agora o nível de confiança mudou, né? Os outros dados do problema, eles permaneceram o mesmo,
né? Ou seja, a média amostral continuou com o mesmo valor, tamanho da amostra, e o desvio padrão amostral. Então, quer dizer que o erro padrão da média amostral também continua com o valor inalterado, nós só vamos mudar o nível de confiança. Agora, o nível de confiança 1 menos alfa é 0,95, o que faz com que o nível de significância alfa seja 0,05. E, portanto, metade do nível de significância alfa sobre 2 seja 0,025. Precisamos determinar o valor ali da variável t. Repara que, como o tamanho da amostra não mudou, o grau de liberdade n-1 vai ser o mesmo. O único aspecto que vai mudar agora é a probabilidade alfa sobre 2, que na primeira etapa aqui do exemplo era de 0,5%, agora é de 2,5%. Então, nós estamos procurando o quê? Um valor da variável t com 24 graus de liberdade associado à probabilidade 0,025, que satisfaz essa condição de probabilidade. Probabilidade da variável t com 24 graus de liberdade assumir valores maiores ou iguais que um valor particular é de 0,025 ou 2,5%. Ou seja, estamos procurando um valor da variável t com 24 graus de liberdade que faz com que a probabilidade ali de cauda à direita seja de 2,5%. Bom, para determinar esse valor, precisamos consultar a tabela de distribuição T de student. Bom, sempre precisamos olhar o quê? Os graus de liberdade, né? Então, temos aqui 25 observações na amostra, 24 graus de liberdade. Então, continuamos aqui na mesma linha que nós já tínhamos usado no cálculo do primeiro intervalo de confiança. Então, temos 24 graus de liberdade. Então, nosso valor é um valor aqui desta linha. Vou ter que cruzar com a coluna do nível de significância, 0,05 ou 5%. Então, se eu pego agora aqui, ó, 5%, desço na coluna, quando eu chegar na linha dos 24 graus de liberdade, eu tenho ali o valor que eu procuro da variável t, que aqui nesse caso vai ser 2,064. Então, agora utilizando esse valor, que eu vou usar agora com 3 casas decimais, não vou arredondar, tá? Mas poderia arredondar, não seria muito problema. E aí eu defino a margem de erro. Então eu tenho o valor de t, 2,064, o erro padrão da média amostral é 3, utilizo esses valores, faço essa conta de multiplicação, e aí vou definir, ou vou determinar que o valor da margem de erro é de 6,19. Com isso, eu posso determinar o intervalo de confiança para a média populacional com 95% de confiança, porque eu tenho o valor da média amostral e tenho o valor da margem de erro. Bom, então, se eu fizer o valor da média amostral menos margem de erro, defino o limite inferior do intervalo, e se eu calcular o valor da soma entre o valor da média amostral e da margem de erro, eu defino o limite superior do intervalo. E aí, fazendo as contas com os valores que nós temos, o nosso intervalo seria 173,81 até 186,19. Esse intervalo, o que ele nos indica? Que, de acordo com a amostra que nós temos, e, portanto, com base na estimativa pontual que nós estamos utilizando, ali de 180, nós temos um nível de confiança de 95% de que o valor da média populacional seja um valor pertencente a esse intervalo. Ou poderíamos dizer também que assumimos que a probabilidade de que o valor da média populacional seja um valor pertencente a esse intervalo numérico é de 95%, de acordo com a amostra que nós estamos utilizando. Por fim,
O exemplo pedia para a gente fazer um intervalo de confiança para a média populacional para um nível de confiança de 0,90 ou 90%. Bom, lembrando que os valores permanecem os mesmos, só mudou o nível de confiança. Então, agora o nível de confiança 1 menos alfa é de 0,90. Por consequência, o nível de significância alfa é 0,10 e metade dele é 0,05. Com base aqui nessa metade do nível de significância, alfa sobre 2, nós vamos determinar a variável, o valor da variável t, que vai nos permitir calcular a magnitude da margem de erro. Lembrando que esse valor da variável t ele satisfaz essa condição de probabilidade, de que a probabilidade da variável t, com seus graus de liberdade, assumir valores maiores ou iguais a ele, é de metade do nível de significância alfa sobre 2. Com os valores que nós temos ali para o tamanho da amostra e para o nível de significância, então, efetivamente, nós estamos procurando o quê? Um valor da variável t com 24 graus de liberdade associado à probabilidade de cauda à direita de 5%. Ou seja, um valor da variável t que faz com que a probabilidade da variável t com 24 graus de liberdade assuma valores maiores ou iguais a ele ser de 5%. Ou seja, é um valor da variável t que faz com que a probabilidade da cauda à direita seja 5%. Então, olhando ali para uma distribuição t, ou seja, nós estamos atrás de um valor da variável t que faz com que essa probabilidade aqui à direita, na cauda da direita, ela seja de 5%. Bom, e como nós fizemos anteriormente, né, nós vamos levar em consideração dois valores ali para poder encontrar esse valor t para 24 graus de liberdade e a probabilidade 0,05. Bom, para isso, para achar esse valor de t aqui, nós vamos ter que olhar para a distribuição, temos que consultar a tabela de distribuição t de student, levando em consideração duas informações, o grau de liberdade, 24, e o nível de significância, 0,10 ou 10%. Então, anteriormente nós tínhamos esses valores, agora, como o nosso grau de liberdade é 24 e o nosso nível de significância é de 10%, então, cruzando as duas informações, eu desço aqui na coluna da probabilidade de 10%, no cruzamento com a linha dos 24 graus de liberdade, eu vou ter ali o valor da variável t que eu procuro, 1,711. Então, voltando ali para o problema, o valor t que eu procuro, 1,711. Com esse valor t e o erro padrão da média amostral, SX bar, eu determino a margem de erro. Então, se eu substituir pelos respectivos valores, eu vou ter 1,711 vezes 3, que vai dar uma margem de erro de aproximadamente 5,13. Essa margem de erro, vou utilizar aqui, né, na especificação do intervalo de confiança, para poder determinar seus limites inferior e superior, de maneira semelhante como fizemos para os dois casos anteriores. Então, agora o intervalo de confiança para a média populacional com 90% de confiança vai ter como limite inferior, média amostral menos margem de erro, limite superior, média amostral mais margem de erro. Então, se eu pegar o valor de média amostral de 180 e de margem de erro de 5,13, fizer os cálculos para a determinação aqui dos limites do intervalo, vou definir que o intervalo de confiança para a média populacional com 90% de confiança, ele vai de 174,87 até 185,13. Esse intervalo, e que ele nos indica ou como ele pode ser interpretado. De acordo com a amostra que nós temos o nível de confiança de 90% de que
o valor da média populacional seja um valor pertencente a esse intervalo numérico. Ou, dito de outra forma, de acordo com a amostra que nós temos, e especificamente de acordo com o valor da média amostral que nós temos, acreditamos que a probabilidade de que esse intervalo numérico contenha o valor da média populacional seja de 95%, ou de que o valor da média populacional seja um valor pertencente, contido neste intervalo numérico, seja de 90%. Bem, visto o exemplo, então agora tem esse exercício aqui que vocês podem praticar para poder saber se estão entenderam como é que é a mecânica ali da determinação do intervalo de confiança para a média populacional, num contexto em que o desvio padrão populacional é desconhecido, né? E em sequência eu vou apresentar a resolução, mas eu recomendaria que você tentasse fazer o exercício e depois conferisse ali com a resolução, como uma maneira de você verificar se você de fato entendeu ou não ali como é que faz a determinação do intervalo de confiança. Então agora uma situação parecida com um exercício que foi feito para o cálculo do intervalo de confiança para a média populacional com desvio padrão populacional conhecido. Só que agora nós vamos supor que o desvio padrão populacional não é conhecido. Então nós temos aqui uma máquina automática para encher pacotes de café, que deveria enchê-los segundo uma distribuição normal, com média Mi igual a 500 gramas, se a máquina estiver regulada. Aí, periodicamente, como um procedimento de controle de qualidade, colhe-se uma amostra de 16 pacotes para verificar se a produção está sob controle ou não, ou seja, se a média populacional ela é 500 gramas ou não. Então, o que está sendo feito? Periodicamente, coleta-se ali 16 pacotes de café, né, pega 16 pacotes de café de maneira aleatória ali na produção, cada um desses 16 pacotes ele é pesado, aí a gente anota o peso de cada pacote, depois somamos os valores dos pesos desses 16 pacotes, dividimos por 16, calculamos a média amostral do peso do pacote do café. E aí com isso faz-se a avaliação se a máquina está regulada ou não, ou seja, se aquele peso médio amostral indica que o peso médio populacional é de 500 gramas, o que significaria a máquina estar regulada ou não. Ou seja, se o peso médio amostral não indica que o peso médio populacional é 500 gramas, ou seja, que a máquina não está regulada. E com nível de confiança de 95%, determine o intervalo de confiança para uma amostra coletada que apresentou média igual a 495 e variância amostral igual a 100 gramas ao quadrado. E é o que se pergunta é se esse intervalo contém a média de regulagem da máquina, o valor 500 gramas. E depois, vamos avaliar se caso a média amostral tivesse sido de 506 gramas, se o intervalo de confiança com o nível de confiança, intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança de 95%, conteria a média de regulagem da máquina, ou seja, o valor de 500 gramas. Então, inicialmente, vamos anotar aqui os valores de referência, média amostral 495, tamanho da amostra 16 observações, desvio padrão amostral de 10. Né? A variância amostral era de 100 gramas ao quadrado, portanto, o desvio padrão amostral é de 10 gramas. Bom, com isso, nós temos ali que o erro padrão da média amostral é 2,5. E, lembrando que o nível de confiança adotado ali para o intervalo é de 95%, então o menos alfa é 0,95, por consequência, o nível de significância é de 5%. Alfa é igual a 0,05, o que faz com que metade do nível de significância seja 0,025 ou 2,5%. Conforme nós vimos no exemplo anterior, precisamos determinar esse valor de t, que com o tamanho da amostra deste problema.
e com metade do nível de significância que nós temos, efetivamente estamos procurando o quê? Um valor da variável t com 15 graus de liberdade, que faz com que a probabilidade da variável t com 15 graus de liberdade assumir valores maiores ou iguais a ele seja de 2,5%. Ou seja, ali na distribuição t, a probabilidade de cauda da direita é de 2,5%. Bom, então, nós estamos atrás desse valor aqui, né? De novo, foca em quê? Grau de liberdade 15, nível de significância de 5%. Então, nós vamos lá para a distribuição T de student. Então, nós vamos agora usar, de novo, né? Identifica a linha com o grau de liberdade do problema. Nesse caso, 15. Aí depois a gente, ou seja, o valor que nós estamos procurando da variável t está nessa linha. Aí nós vamos cruzar com qual informação? Com a do nível de significância total associado ao intervalo de confiança, né? Que é quanto? Ele é de 5%. Então, o valor que nós estamos procurando ali para a variável t, que satisfaz a resolução do nosso intervalo de confiança, é de 2,131. Então, voltando. Então, o valor da variável t com 15 graus de liberdade, que faz com que a probabilidade de cauda à direita seja de 2,5%, é 2,13, aproximadamente. Tá? Eu vou suprimir a terceira casa decimal, que é 2,131, vou trabalhar só com 2,13. Com isso, nós temos o valor de t, temos o valor do erro padrão da média amostral, podemos determinar a margem de erro. Então, substituindo os valores ali na fórmula, nós vamos ter que a margem de erro vai ser de 5,33. E aí, agora, tomando a especificação do intervalo de confiança, nós vamos ter que o intervalo de confiança para a média populacional com 95% de confiança, ou de nível de confiança, vai ter, né, como limite inferior o valor da média amostral, 495, menos o valor da margem de erro, 5,33, o limite superior do intervalo de confiança, média amostral, 495, mais o valor da margem de erro, 5,33. Se a gente fizer, então, essas contas, vamos ter que o intervalo de confiança para a média populacional, com nível de confiança de 0,95 ou 95%, ele começa em 489,67 e vai até 500,33. E a pergunta que havia era se esse intervalo de confiança ele contém o valor ali do peso médio que indicaria que a máquina está regulada. E nesse caso, a resposta é sim, né? Porque o valor do peso médio que indicaria que a máquina está regulada é de 500 gramas. E nós vemos que 500 é um valor que está dentro desse intervalo, bem próximo aqui do limite superior do intervalo, mas é um valor que está dentro do intervalo. A outra pergunta que havia é, caso a média amostral tivesse sido de 506 gramas, com o mesmo desvio padrão amostral, o intervalo conteria a média de regulagem da máquina? Bem, agora, nós estamos com uma amostra que tem média amostral de 506 gramas, tem o mesmo número de observações, apresenta o mesmo desvio padrão amostral. Portanto, o erro padrão da média amostral continua sendo o mesmo, do intervalo calculado anteriormente, e como o nível de confiança pedido para o intervalo também é de 95%, bom, então repara, né, nós não alteramos o nível de confiança, portanto não alteramos o nível de significância, alfa, então nós não alteramos aquela probabilidade alfa sobre 2. Então isso significa que, juntamente com o fato de que nós não alteramos o tamanho da amostra e, portanto, não alteramos o grau de liberdade, o valor da variável t, que a gente precisa usar para determinar a margem de erro, é o mesmo de 2,13.
Então, agora, basta fazer o quê? Construir um intervalo de confiança ao redor do novo valor da média amostral, que é 506, né? Só que usando a mesma margem de erro do intervalo anterior. Então, com o valor de t de 2,13, o valor do erro padrão da média amostral de 2,5, nós vamos ter que a margem de erro vai continuar sendo 5,33, né? Porque o valor de t não mudou, né? Não mudou porque o nível de confiança do intervalo não mudou. E o erro padrão da média amostral continuou sendo o mesmo, a margem de erro ficou igual. Então, ou seja, o que nós vamos fazer? Aplicar a mesma margem de erro ao redor da nova média. Então, agora, nosso intervalo de confiança para nível de confiança de 95%, né? Ou seja, intervalo de confiança para média populacional com nível de confiança de 0,95% ou 95%, ele vai ser o quê? Eu vou usar a mesma margem de erro do caso anterior, 5,33, só que agora vou aplicar essa margem de erro ao redor da nova média, que é 506. E aí, né, se eu fizer o cálculo aqui do limite inferior e do limite superior do intervalo, eu vou chegar aqui, o intervalo vai ser 500, vai começar em 500,67 e vai até 506,33. Retificando, na verdade, o intervalo vai de 500,67 até 511,33. Antes o valor estava errado, agora eu já arrumei o valor. Então, nosso intervalo de confiança agora, para essa nova média amostral, 506, com o mesmo nível de confiança de 0,95, né, ele vai compreender os valores que vão desde 500,67 até 511,33. E repara que este intervalo de confiança não contém o valor 500, que é o valor que indicaria que a máquina está regulada. E aí isso ilustra um aspecto que eu já havia comentado anteriormente, que é o quê? O intervalo de confiança, ele tem um nível de confiança. Ou seja, nós acreditamos que há uma probabilidade de que o intervalo de confiança contenha o valor da média populacional. Uma probabilidade, neste caso, de 95%. Mas lembra também que existe uma probabilidade de que o intervalo de confiança não contenha o valor da média populacional, né, que é o caso deste intervalo. Mostrando que o fato de construir um intervalo de confiança não garante que nós vamos conseguir delimitar o valor da média populacional. Quer dizer que nós vamos ter uma probabilidade, né, inferior a 100%, neste caso de 95%, de que o valor da média populacional seja um valor numérico que está dentro do intervalo de confiança, né, que é expresso justamente por quê? Pelo nível de confiança. Mas também que há uma probabilidade de que o valor da média populacional seja um valor que não pertença ao intervalo numérico definido pelo intervalo de confiança. Essa probabilidade da média populacional não pertencer ao intervalo de confiança é o nível de significância. Bem, conforme nós vimos, e foi esse o ponto que eu acabei de reforçar, é que o nível de confiança, 1 menos alfa, ele expressa o quê? A probabilidade de que a média, o valor da média populacional pertença ao intervalo de confiança construído para esta média populacional com um nível de confiança 1 menos alfa. Mas que também existe o quê? Uma probabilidade de que o valor da média populacional μ não pertença ao intervalo de confiança construído para esta média populacional μ com o nível de confiança 1 menos alfa. E esta probabilidade da média, do valor da média populacional não pertencer ao intervalo de confiança com nível de confiança 1 menos alfa é alfa, ou seja, o nível de significância.
Bem, então como a gente poderia de fato saber se o intervalo de confiança contém a média populacional, né? De acordo com esse exercício que nós fizemos, nós precisaremos ter um valor da média populacional para saber, né? Porque ali naquele contexto da máquina de café estava dito, né, que tinha uma média populacional de regulagem da máquina que indicaria a máquina estar regulada, né, que era 500 gramas. Então, ou seja, naquele contexto desse exercício, nós assumimos uma média populacional de referência. E aí, por isso é que a gente pôde avaliar que o intervalo de confiança construído ao redor da média amostral de 495 continha o valor da média populacional desejada ali para a máquina regulada. E no segundo intervalo, nós tínhamos, né, um valor de referência para a média populacional, que permitiu a gente ver também que o intervalo de confiança para a média populacional construído ao redor da média amostral de 506 era um intervalo de confiança que não continha aquela média populacional de referência de 500 gramas que indicaria a máquina estar regulada. Bem, com isso, termino aqui a apresentação dessa aula, com a recomendação de que, né, vocês assistam, no caso de ter dúvida, revejam, refaçam o exemplo, refaçam o exercício, que isso é uma maneira de vocês praticarem e aprenderem a matéria.